E aí, galera, mais uma aula de Krita, bem básico aqui. Dessa vez a gente continua na nossa toolbox. Chegamos ao final das ferramentas de bitmap, que são as ferramentas de seleção. Na próxima videoaula eu já vou mostrar coisas com vetores. E vai ser muito show, porque quando a gente entrar em vetores, a gente vai começar a mexer com camadas também diferenciadas do Krita. E camadas diferenciadas são muito interessantes, porque sim. Primeiro nós temos que localizar nossas ferramentas de seleção. Então aqui no canto esquerdo da toolbar, aqui ó, estou clicando, trocando, trocando, clicando, clicando, trocando, trocando, clicando. Mas o que nos interessa também, além dessas ferramentas de seleção, são as opções dela. Tool Options. Eu estou aqui com quadrado selecionado, né, retangular. Seleção retangular. Eu não lembro o atalho disso aqui. Se eu quiser... não era isso que eu queria. Layers, Layers, aqui em cima. Seleção retangular, você seleciona com um retângulo e eu não estou entendendo por que não está movendo. Move Current Layer. E move. Eu estava tendo um problema com a ferramenta de movimento, porque ela estava no mover a layer que eu estiver clicando em cima, mas eu quero que mova aqui eu estou. Para desselecionar, você pode apertar Ctrl Shift A. Você também tem a ferramenta circular. Já eu falo das opções de cada uma. Ferramenta de seleção circular. Tem a Polyline. Você vai clicando e vai formando a linha. E tem a mão livre. Você vai desenhando. Nessas quatro, as opções são básicas, são muito semelhantes. Primeiro é o modo de seleção, se ele vai ser uma seleção vetorial ou uma seleção de pixels. Uma seleção vetorial, seleção de pixels. Nenhuma diferença aparente aqui. Mas quando a gente estiver trabalhando com camadas de vetor, nós veremos diferença. Tem as ações, por exemplo, nós temos esse quadrado aqui. E aqui eu quero fazer com que a interseção deles pegue. São ferramentas booleanas, pode-se dizer, intersect. Eu posso adicionar shapes, criar minha seleção personalizada, ou eu posso subtrair esses shapes de onde eu quiser para novamente personalizar a minha seleção. E essa seleção ela pode ser personalizada e misturada com qualquer outra. Por exemplo, um círculo, pego um quadrado, dou subtract, eu tenho uma moeda chinesa. Ou pego a polyline e dou intersect, só que está na interseção. Ou pego minha mão livre e boto um add. Muito bom. Essas são nossas ferramentas básicas de seleção. E tem outras opções aqui no círculo e no quadrado, por exemplo, que isso é para definir um tamanho fixo. Por exemplo, eu quero que a largura da minha seleção seja sempre 500 pixels. A largura é sempre igual. Vai funcionar para o quadrado também. Tem que ativar. 288. E se eu quiser botar largura e altura fixas, eu crio um quadradinho certinho. E se eu quiser uma porcentagem, manter uma proporção, eu posso setar o último ali. Por exemplo, eu quero de 1,5. Tem que ativar 1,5. Ele vai ter sempre a proporção de 1,5. Onde isso é interessante? Se você for criar, por exemplo, caixinhas padrão, isso aqui é pela largura, né? 1,85, por exemplo. Manter minha largura sempre em 1,85 vezes a altura. Essa é a proporção de
16 por 10, ou 16 por 9, 16 por 10. 16 por 9 é 1,77. 1,85 para 1 é a proporção que a gente encontra nas telas dos nossos TVs, notebooks e ZAS, e algumas telas de cinema são assim também. Então, seleção por proporção pode ser muito interessante também. Vamos para as outras ferramentas aqui. As ferramentas conhecidas como ferramentas mão na roda. A gente tem a varinha mágica, que seleciona todas as áreas que estão coladas e semelhantes. E você pode, por exemplo, aumentar essa seleção em alguns pixels. Aqui no canto direito, a opção do meio, vou aumentar em 15 pixels. A gente tem um aumento da área. Ou você pode diminuir em menos 14 pixels, por exemplo. Não tem área nenhuma em menos 14. Vou diminuir 2 pixels. Olha só. Ah, que porta chata batendo. Meu trinco quebrou e eu ainda não comprei um novo. Não tá fácil pra ninguém. Vou deixar em 0. Vocês verem que ela tenta ser o máximo possível coladinho. Fuseness. Você pode aumentar aqui. E selecionar. Deixa eu pintar qualquer coisa aqui para vocês verem uma diferença. Fuseness 0. Nem seleciona. Fuseness 25. Fuseness 60. Fuseness 101. Já seleciona tudo. Isso é a medida de pixels semelhantes que ela vai buscar. Se vocês me acompanharem aqui, ó, vou diminuir de novo. Vou botar em 10, em 11. Se eu clicar nessa cor, ele vai pegar só o mais próximo possível dessa cor. O resto é área diferente. Se eu diminuir mais para 3, selecionou ainda mais próximos. Se eu aumentar, ele vai já ter uma área de reconhecimento maior. E isso vai facilitar a sua vida na hora de criar uma seleção. E o Feathering Radius, que você seleciona uma área e cria no entorno um Fuseness. Isso aqui é mais fácil de explicar pintando dentro. Olha só. Olha só, deixa eu apagar isso aqui. Viram como fica a seleção? Ela cria uma área onde os pixels vão ser postos de uma forma mais suave, olha. A suavização de 14 pixels. A partir do momento da seleção, ela aumenta suavizando. E temos mais opções aqui, que é o Limit Current Layer. A gente já viu isso na ferramenta de seleção e movimento. De seleção não, seleção está agora. Nas ferramentas de movimento. Se você limitar só para a layer que você está, vamos criar um exemplo aqui. Vou tirar isso daqui. Tá bom isso aqui. Aí eu vou criar uma outra layer aqui, com a mesma cor. Até aí parece que está tudo igual. Sem limite. Sem limite, deixa eu diminuir o feathering, que isso demora muito. Sem limite, agora com limite. Ela vai selecionar só na layer que eu estou. Entendem? Assim, eu criei muito por cima. Vamos lá, ó. Vou clicar nessa. Eu tô nessa layer. Agora vou para de cima. Mesmo se eu clicar em cima, não vai. Se eu desativar isso, não há mais limite. Tal qual a zoeira. Mentira, a zoeira tem limite sim, gente. Não vamos machucar os amiguinhos com essas besteiras de sem limite. E a gente tem uma outra ferramenta que facilita a vida, que é a seleção por cores. A seleção por cores
Eu criei uma layer aqui com cores para chegar a facilitar a nossa vida. Por exemplo, você tem que estar na layer que você quer selecionar, para usar a seleção por cores, e clicar na cor que você quer. Eu quero extrair só aquele marrom ali. Pronto. Mas vocês perceberam que tem muitos detalhes diferentes? Isso é questão de Fuseness. Lembram do Fuseness, da varinha mágica? Vamos fazer essa área de reconhecimento de pixels ser maior. Uma tolerância de 17. Já temos uma seleção um pouco melhor. Se eu quiser selecionar o verde apenas, verde. Olha só, eu tenho só que aumentar minha tolerância um pouco mais. E selecionei todos os objetos verdes da cena. Olha só. Esse é o interessante da ferramenta de seleção por cor. Porque você seleciona todas as cores. Óbvio. E agora a gente tem uma outra ferramenta, a última, que você desenha como se fosse um vetor a sua seleção. No final a gente tem uma seleção bem, como é que eu posso dizer? Bem específica do que eu quero. E como funciona isso aqui? Ela é semelhante aos vetores, a gente vai ver melhor vetores depois. E o que isso significa? Que você vai trabalhar com linhas e nós. Quando você clica, você cria uma linha. Se você segurar esse clique e arrastar, você manipula o nó dessa linha, onde vai aparecer esses dois lacinhos aí. Esses dois lacinhos depois podem ser editados com essa ferramenta. Não podem ser editados. E aí voltei aqui para demonstrar com outro desenho a camada de seleção, com essa galinha verde bonita. E a gente ainda tem duas ferramentas diferentes de seleção aí para ver. As camadas de seleção, por exemplo, eu crio uma camada nova, ela tem que estar em tons de cinza, o desenho que você vai fazer nela. E vamos fazer aqui isso daqui e esse branco aqui. E se você clicar com direito, clica direito, Convert to Selection Mask, você cria uma máscara de seleção, que depois você pode até colorir dentro dela, de acordo com as transparências de acordo com os tons de cinza, quanto mais branco, menos transparente. Mas essa seleção é muito efêmera, então eu já perdi ela, não tenho como recuperar. O mais recomendável é você ir na camada que você quer guardar essa informação, por exemplo, a Layer 8, e ali na setinha para baixo que tem ao lado do botão de adicionar camadas, e criar essa última aqui, Local Selection. Essa Local Selection, ela nasce aqui com a cor do background, que no meu caso é branco. Mas o interessante é que ela seja toda preta. Apertei Delete com ela selecionada e tá toda preta. Agora eu pego um pincel qualquer que eu quiser, boto no branco ou num tom de cinza, que vai fazer essa seleção estar mais ou menos transparente, e começo a fazer meu desenho. Começo a pintar a minha máscara de seleção. Assim, dá para perceber que é um pouco lento o processo. Então, o que é interessante? Você clica com direito em cima dessa máscara e Isolate Layer. Você isola a camada. E aí, ó, você tem um processo muito mais veloz para a criação dessa seleção. Claro, vai ser ruim por quê? Porque você não vai estar vendo o que você está fazendo se você estiver selecionando algo. Mas se você for criar em cima de máscaras de seleção, é um jeito mais rápido. Tiro o Isolate, volto para minha camada clicando em cima dela, e aí eu posso colorir onde eu quiser, só dentro dessa camada. Se eu quiser desativar essa seleção, bem, meu amigo, você vai aqui na camadinha, não precisa clicar nela como eu fiz agora, e lá no canto direito, lá na frente, você tem essa bola. Se você clica, você está com a seleção ativa, se você clica de novo, ela desativa. E você pode ter mais de uma máscara de seleção dessas.
clicando ali na nossa camada, indo lá de novo, criando uma outra seleção local. Ah, meu background branco. Você consegue criar outra forma e assim você pode salvar várias máscaras. E como você alterna a seleção delas? Ah, é só você clicar no botão pertinente a ativar a máscara. Vai ativar uma e desativar todas as outras. Você pode ter quantas quiser dentro da mesma camada. Isso vai facilitar muito a vida de quem faz muitas texturas, por exemplo. Ela pode ajudar bastante. E agora uma outra forma de seleção, deixa eu desativar, é através de shapes, de camadas de vetor aqui, ó. Lá na setinha, Vector Layer, criei uma camada de vetores e seleciono, por exemplo, essa tool aqui, essa curva de Bezier. E eu vou adicionando e criando uma curva que vai acompanhar esse peito aqui da galinha. Fechei a curva, vou ajustar com o meu ponteiro branco. Ponteiro branco, ah não, desculpa, esse ponteirinho preto aqui. E eu vou ajustar minhas curvas do jeito que eu quiser. Com minha curva ajeitada, eu posso ir em Select, Convert Shapes to Vector Selection. E agora eu tenho uma seleção. Eu posso ir na minha camada depois e pintar da cor que eu quiser, ou movimentar esse pedaço, ou cortar, apagar, eu posso fazer o que eu quiser com essa seleção. E o inverso também pode acontecer. Deixa eu dar Ctrl Shift A, vou deletar minha camada de vetor e vou criar uma seleção à mão livre aqui. Criei a seleção à mão livre, eu posso vir em Select e Convert to Shape. Convertir para um shape. Olha só. Agora a gente pode modificar esse vetor como a gente quiser. Pode girar ele. Pode modificar os pontos dele. São pontos demais. Opa. Pontos demais. São muitos pontos. Isso não é recomendável. Se desse pra gente simplificar a forma, ia ser melhor. Então fica aí a dica. Essas são as nossas ferramentas de seleção possíveis e imagináveis no Krita. Se eu estiver esquecendo alguma, qualquer que seja, é só me comunicar. Eu tenho que estar com a camada selecionada. E aí vai funcionar. É só me comunicar pelos comentários ou por mensagem pessoal no YouTube. Muito obrigado por terem a paciência de assistir mais um vídeo. Favoritem, se inscrevam no canal. Todas essas coisas chatas que todo YouTube fala. E eu espero que tenha ajudado a ensinar algo.